Imagina. Bom dia, presidente D'Ambros, colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Eu estava ouvindo aqui os colegas antes falar sobre a questão do preço da gasolina. E aí eu fico me questionando se eu vivo num outro país ou se o silenciamento é seletivo. Eu fiquei 2 anos nessa casa, 2 anos nessa casa e 2 anos num país com a gasolina subindo de forma galopante. E os meus colegas liberais sem falar um pio. O presidente se elegeu às custas de reduzir o preço da gasolina com um decreto, botando a mão no recurso dos governadores, que vivem em situação de... Os governadores, né? Falem com o governador Tarcísio, de São Paulo, que era da base do governo Bolsonaro, ministro, sobre o que ele acha do decreto de isenção do ICMS. Eu defendo gasolina e diesel barato. Aliás, tem gente que não sentia muito o preço, que tem caminhonete a diesel, né? O meu é a gasolina. Só que com a política de preço e com a lógica do antigo governo, até o diesel ficou insustentável. Então não sejam hipócritas e demagogos. O que nós temos que discutir é uma política de precificação que garanta que os trabalhadores e as trabalhadoras, que o ramo, né, que usa aí dos caminhões para o escoamento de produção, consiga ter um preço digno e exequível. Mas não me venham com essa conversinha fiada de que aumentou não sei o quê, sabendo que tinha um decreto e que tem que sim mudar a lógica. Agora, simplesmente jogar para a torcida, não dá. A primeira questão, eu acho essa, que é importante deixar bem enegrecido entre nós. Mas eu venho aqui nessa tribuna hoje para falar de um tema bastante relevante, que é discutido pela Casa, já nessa sessão foi abordado aqui, que é o tema da saúde. E aqui eu não venho como vereador, como professor, mas eu quero me dirigir aos colegas vereadores e às pessoas que nos acompanham como pai. Eu tenho 2 filhos, o José Arthur, que tem 8 anos, e o Miguel, que tem 1 ano e 5 meses. 2 filhos. E vários dos colegas aqui são pais. E os que não são tios, ou, enfim, tem primos, tem parentes que são crianças. Eu tenho acompanhado um caso, e esse é um caso que se repete com várias pessoas da cidade, de um menino, que eu não vou citar o nome, 2 anos, pouco mais, que há tempo atrás apresentou um problema de uma hérnia na virilha. O Miguel casualmente teve esse problema logo que nasceu, e foi feita a cirurgia com 1 ou 2 meses, em face desse problema. Esse menino procurou, a mãe procurou, ficaram em filas de espera, aguardando um tempão. O médico, então, me mandou várias imagens, né, do menino chorando, gritando de dor e tal, e ficou na fila esperando, muito tempo. Até o médico, então, avaliar e dizer que não era necessária a cirurgia, que, na verdade, não era uma hérnia, era outro problema, e que podia esperar até os 8 anos, enfim. Bom, a mãe me manda um relato agora de que, pela sina do destino, o menino está com um problema oftalmológico. E esse problema oftalmológico, atestado pelo médico da UBS, que eu não vou dizer o bairro, mas o nosso médico do SUS encaminha para a secretaria, né, a marcação, então, de uma consulta especializada e diz o seguinte: o paciente apresentando piora de estrabismo e de visão está com dificuldade de enxergar próximo, a ponto a acabar, às vezes, batendo nos móveis. Paciente já avaliado pelo oftalmo da família e fez uso de tampão. Solicita encaminhamento com brevidade para avaliação oftalmológica cirúrgica. Então, vocês imaginem, um pai
ou uma mãe que tem uma criança a ponto de não enxergar, isso é atestado por um médico nosso, do SUS, encaminhando então para uma consulta especializada e talvez por um procedimento cirúrgico. Eu estou citando um caso, mas a gente poderia falar vários das especializadas. Aí o seguinte, o que eu fiz? Vereador, meu amigo Rafael Bueno, quando eu recebi isso, no sábado de manhã, como eu já solicitei inúmeras vezes para a secretária da Saúde que me encaminhasse os contatos telefônicos dos responsáveis, as gerências da Secretaria de Saúde, e eu não recebi, então eu encaminhei a secretária da Saúde no sábado. E não foi a minha surpresa, infelizmente, que a secretária de Saúde não tenha me respondido. Só que aqui eu pergunto o seguinte, se um secretário municipal de uma cidade como Caxias, que ganha 14 mil reais por mês, não responde a um vereador, o que a gente faz? Porque se não responde para um vereador, eu imagino como é a relação com a população, que para mim deveria ser o inverso, né? Se deveriam responder para a população. Se respondesse para a população e não me respondesse, estava tudo certo. E eu estou falando isso que eu atendo meu telefone. E aqui vereador, né? Se é para falar de salário, vereador ganha menos que secretário, bem menos. Eu atendo meu celular a todo tempo. E quero dizer, presidente D'Ambros, e meu amigo vereador Adriano Bressan, que das poucas vezes que eu precisei falar com o prefeito Adiló, que não fosse das nossas reuniões formais, o prefeito Adiló sempre me responde. Aí eu pergunto, o prefeito tem menos compromisso que a secretária de saúde? Uma parte, vereador. Me digam isso. O prefeito de uma cidade como Caxias, que é ordenador de despesa, que responde por todas as secretarias, responde para o vereador do Partido dos Trabalhadores a qualquer tempo. No sábado, no domingo, 10 minutos o Adiló demora para me responder, quando eu falo pelo WhatsApp. Então não me venham com a conversa de que a secretária da Saúde tem muito trabalho. Eu sei que tem, mas é secretária. Se ela não pode responder, que tenha gerentes que respondam. Eu falo com o diretor-presidente da SAMAI, que é o contato que me passou. Ele me responde a todo tempo. Diretor de uma autarquia, que fornece água para a cidade inteira. Agora a secretária não me responde. Ah, me respondeu. Depois que eu falei com a chefe de gabinete Grégora ontem. Na segunda-feira, vereador Gil Lucas, na segunda-feira ela me respondeu. Depois que eu falei com a secretária Grégora. E sabe qual foi a resposta? Vereador Ed Carlos, meu vizinho de região. A resposta da secretária foi o seguinte, reencaminhou que ela está na fila e que eles estão atendendo a fila de especializadas de julho de 2022. Não me deu nenhuma explicação. Nenhuma. Aí eu pergunto, o que eu vou responder para essa mãe que o filho está batendo no sofá, na quina da mesa porque está ficando cego? O que eu respondo? Eu encaminho o negócio da secretária, que me respondeu 3 dias depois, naturalizando isso. Naturalizando. Então assim, ó, me chamam de radical aqui. Já fui chamado de radical. Radical é a atitude de, primeiro, não responder um vereador, porque se uma secretária de saúde que ganha 14 mil reais na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, se ela não conhece o SUS, se ela não responde vereador, se ela não vai a Brasília buscar recurso, ou qualquer coisa, tem problema errado. Porque quem é que responde? Quem é que responde? Segundo, radical é deixar uma criança na fila mais 6 meses. Mais 6 meses. Aí a gente pode dizer, não, mas é uma questão oftalmológica. Não vamos falar das áreas. Mas nós podemos falar aqui de uma pessoa que precisa de uma colonoscopia. Quanto é o tempo da colonoscopia? 42 meses. Obrigado, vereador Rafael. Então é o seguinte... Aqui a minha indignação é como pai, é como cidadão e como vereador. Eu tenho uma reunião com o prefeito Adiló hoje às 17h30.
Aliás, pedimos a semana passada essa reunião, líder do governo, vereador Gil Lucas. A semana passada pedimos e ele me atende essa semana. Eu tenho uma emenda parlamentar de 250 mil que está quicando lá no Planalto, vereador Ed Carlos, com uma proposta execuível de nós termos uma nova UBS lá, sem grandes recursos do município. Até agora a secretária não me respondeu. Nós vamos perder a emenda? Então é o seguinte, se secretário está muito ocupado, centraliza e não tem competência, o prefeito não dá para mudar. Eu não defendo impeachment, eu não sou golpista. O prefeito foi eleito para governar 4 anos. Alguma coisa tem que mudar. Concluindo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Próximo vereador inscrito.